Quero agradecer desde já por você que tem colocado o coração nisso. Muito obrigado. Se possível, traga até semana que vem para a gente montar as cestas e abençoar as famílias em nome de Jesus. Se você pode, quer, esses são os meios que você pode contribuir para esta casa, para esta obra. QR Code, chave Pix, de preferência, contato@ministeriohag.com.br, para que essa obra continue alcançando mais vidas em nome de Jesus. Puder melhorar só o retorno aqui, Vitor, por favor? Glória a Deus. Irmãos, vamos à palavra de Deus. Eu quero ler 2 textos com você. Primeiro, abra comigo Gênesis, capítulo de número 5. Gênesis, capítulo de número 5. Vamos ler do versículo 21 até o 24. Obrigado, Vitor. Gênesis 5, do 21 ao 24. Você que trouxe a sua Bíblia impressa, leia aí, marque. Você que não trouxe, traga. Vai fazer bem para a sua vida espiritual. Traga papel, traga caneta. Isso vai te ajudar bastante. Diz assim a palavra de Deus: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Algumas versões diz: Deus o tomou para si. Amém? Agora vai comigo lá em Hebreus, capítulo de número 11. Vamos ler o verso 5 e o 6. Hebreus capítulo 11, versos 5 e o 6. Diz assim a palavra: pela fé, Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos pedir para que Deus fale conosco através da exposição desta palavra. Deus, a tua palavra foi lida, as escrituras foram expostas à tua igreja, mas é o teu Espírito, Pai, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos ajuda a entender com clareza o teu querer e a tua vontade através da vida desse homem de Deus. Por favor, Jesus, que esta palavra venha e produza em nós o efeito pela qual o Senhor mandou, para a honra e glória do teu nome. Amém. O nome Enoque, um dos significados do nome Enoque é dedicado. É aquele que se consagra a Deus, no caso dele. E a Bíblia diz que esse homem andou com Deus. Mas esse andar não é apenas o de caminhar ao lado.
Esse andar com Deus, ele fala de intimidade. Esse andar com Deus fala de sensibilidade. Esse andar com Deus, ele diz respeito à intenção, ao desejo de caminhar com Deus. E esse desejo e essa dedicação, ela vem da compreensão, ouça isso, irmão, de que Deus está em todos os lugares. Andar com Deus não se resume, ao nosso caso, 2 horas de culto no domingo. O andar com Deus é saber que amanhã, a hora que a gente acordar para ir para o trabalho, Deus já está com a gente. Aliás, Ele já estava enquanto a gente dormia, Ele nos guardava, amém? E pela graça dEle, Ele que vai decidir se a gente levanta amanhã ou não. Mas andar com Deus diz respeito à compreensão de que Deus está em todo lugar. Toda atitude que a gente for tomar, toda palavra que sair da nossa boca, toda intenção do nosso coração deve ser voltado a agradar ou não a Deus. A pergunta nessa noite é: você anda com Deus? Você caminha com Deus? Ele está ao nosso lado. Jesus garantiu que estaria com a gente todos os dias, até a consumação do século. Mas a pergunta é: e nós andamos com Ele? Nós compreendemos que aonde quer que a gente vá, Deus está lá, e se nós desejamos e temos Ele como Senhor, Salvador, Pai da nossa vida, nós devemos ser intencionais no desejar agradar Ele ou não. Você anda com Deus? A Bíblia diz que esse homem, que o significado do nome significa dedicação, consagração, ele decidiu caminhar com Deus. Ele decidiu ofertar, consagrar todos os minutos, horas, segundos da vida dele a Deus. Há quem lembre de Jesus, há quem lembre de Deus apenas nos dias especiais, né? Se é crente, só lembra de Jesus na ceia. No dia da ceia, que glória, chora, chega mais perto de Deus. Se não é crente, só vai lembrar de Deus nas festas comemorativas. E olhe lá, né? É Páscoa e Natal. E mesmo assim, lembra mais do coelhinho na Páscoa e do chocolate, né? E do Papai Noel no Natal. E do presente que quer receber. Se diz cristão, se diz cristã, mas só lembra de Jesus, de Deus nessas datas. Aliás, pede até um tempo para Deus, que vai começar, já até começou, né? Ontem, né? Deu início, para a festa da carne. Senhor, deixa eu aqui. Você sabe, né? Se você não sabe, carnaval significa festa da carne. Festa onde eu dou vazão à vontade da minha carne. Senhor, eu mereço, né, Senhor? E aí, vai ter, eu não sei se é depois disso, eu nunca sei a cronologia certa, mas é depois, né, que tem 40 dias até a Páscoa, é isso?
aí eu paro de comer carne, para resolver o problema, né? Eu paro. Mas será que é isso que Deus pensava de uma vida consagrada a Ele? Será que deixar de comer carne, por carne vermelha, né? Porque as outras coisas pode, por 40 dias resolve as coisas? Será que resolve, irmão? Eu faço, aconteço, dou vazão à minha carne, eu faço a festa da carne, e depois eu deixo de comer carne vermelha por 40 dias. Será que resolve? Será que isso é andar com Deus? Será que isso é ter uma vida de dedicação a Deus? Enoque entendeu, irmão, que cada segundo, cada minuto, cada dia, cada mês, cada ano, precisava ser consagrado, dedicado a Deus. O andar com Deus que Enoque andou é isso, irmão. É dizer: Senhor, eu quero que a minha vida agrade ao Senhor. Eu quero que cada minuto da minha existência exalte o teu santo nome. Você anda com Deus, irmão? Há um ditado antigo que dizia: me diga com quem tu andas, eu direi quem você. Quem lembra disso aí? Hã? Meu pai falava muito assim da minha adolescência: olha, se a polícia baixar lá, eles não vão perguntar se você faz ou não, eles não vão perguntar se você está junto, se você fez algo ou não, eles vão te levar também, você vai junto. Mas eu não faço, eu não tenho nada a ver. Mas você está andando junto. Me diga com que você está andando, que eu vou dizer quem você é. Com quem você está andando, irmão? Você tem andado com Deus? Enoque, ele andou com Deus. Enoque nos ensina, grave isso aí se você está anotando, que andar com Deus não é um evento apenas, é uma vida. Muitos acham que andar com Deus se resume a esse tempo aqui, ó. 2 horas no domingo. Senhor, eu já paguei a minha conta. Senhor, eu já estou quites, me deixa agora. Na semana é comigo, Deus. Na semana eu que toco o barco. Mas no domingo, essas 2 horas, e se o pastor passar 10 minutos, ele vai se ver comigo. Hã? É 2 horas. Não, irmão, andar com Deus não diz respeito a um evento. Andar com Deus diz respeito à consagração de uma vida. E quando a gente vai para o texto, a gente vê coisas interessantes. Enoque, ele foi o 7º na descendência de Adão. O 7º. E na Bíblia a gente vê que o 7, ele é algo que traz uma ideia de perfeição. É o número que os teólogos chamam o número de Deus, da perfeição. Ele é o 7º na descendência de Adão. E é engraçado que quando vem contando sobre a vida dos outros, e você pode observar isso lendo o texto, vai dizer assim: Adão viveu tantos anos e morreu. Fulano viveu tantos anos e morreu. Quando chega em Enoque, que a gente leu aqui, diz assim, 23, Luiz, do Gênesis 5. Viveu ao todo, Gênesis 5, 23. Ao todo, Enoque viveu 365 anos, 24. Enoque andou com Deus e não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Irmãos, andar com Deus nos ensina, irmão, que a dor
da morte não terá domínio sobre nós. Andar com Deus é o que Jesus falou para Marta e Maria. Marta, Maria, elas disseram assim: Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus falou para elas assim, ó: eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá. Andar com Deus diz respeito, irmão, que a morte não terá domínio sobre nós. Mais do que isso, viver com Deus diz respeito, irmão, que para ter uma vida suprema, para ter uma vida realmente, é o que as pessoas estão atrás, de uma vida plena, não é isso? Você liga a TV de manhã, os coaches estão dizendo lá, para você ter uma vida plena, é academia, é alimentação, é banheira com gelo, é prosperar, ter dinheiro. Aí você fica louco, porque você não cumpre uma coisa, você fala: meu Deus do céu, nunca vou ter uma vida plena. Nunca vou ter uma vida plena. Mas Enoque nos ensina que para ter uma vida plena, o segredo é andar com Deus. Você pode fazer todas essas coisas, irmão, mas tem gente que faz todas essas coisas e está no exato momento num quarto escuro com depressão, tomando todo quanto é tipo de medicamento, sendo tratado, e precisa ser acompanhado por um médico. Mas deixa eu te dizer, irmão, quer sanar e ter uma vida plena, ainda que falte dinheiro, ainda que venha o desemprego, ainda que venha a doença, você quer ter uma vida plena? Ande com Deus. Enoque nos ensina isso, irmão. Enoque nos ensina. Ele decidiu conscientemente estar ao lado de Deus. Você decide nessa noite? Você tem decidido andar com Deus? Vamos combinar e dizer uma coisa aqui, irmão? Tem dia que é difícil, não é? Tem dia que a gente anda mais pelo que os outros vão pensar do que se a gente está íntimo de Deus ou não. Vamos falar a verdade? Ou é só comigo que acontece? Eu acho que é, né? Lembra o que eu contei aqui ano passado? Estava na moto naquele dia, sabe que você está nem focado no trânsito, você está assim só seu espírito te levando ali. Aí fui atravessar a Rua das Eras, aí estava vindo um carro descendo, dava tempo, irmão, dava tempo de eu atravessar. Eu no automático, atravessei a Rua das Eras. Aí o carro descendo lá de baixo, pôs a mão na buzina, irmão. Sangue de Jesus. Naquele dia eu só estava no espírito assim, irmão. Eu levantei a mão e falei assim: vai para lá, rapaz. Mas eu não olhei para ver se era alguém. Aí eu passei, quando eu virei outra rua assim, eu falei: e se for um conhecido querendo me brincar comigo? E se era alguém conhecido que estava brincando comigo? Que estava longe. Aí eu fui fazendo a soma de tudo. Estava longe, não precisava ele buzinar. Só se fosse um conhecido querendo brincar comigo, ia buzinar daquele jeito, e eu fiz assim, o que ele vai pensar? A hora que eu terminei isso, Deus falou: está preocupado com o que ele vai pensar? E eu que estou aqui com você? Você está preocupado se era um conhecido, e com o que ele vai pensar de você? Está dizendo mais sobre você do que sobre ele. Tomei uma chulapada assim, irmão. Na hora que eu despertei, eu falei: meu Deus. Eu contei essa experiência lá para um irmão no Chile que estava levando, ele dava risada. Não é assim muitas vezes, irmão? A gente está mais preocupado com a aparência, com o que os outros vão falar, com o que nós vamos transmitir, do que com aquele que a gente anda do lado. Aliás, irmão, a nossa aparência, ela engana bem. A nossa aparência dá para forçar situações, irmão.
Mas aquele que anda com a gente, que a gente deseja andar com ele, conhece até os nossos pensamentos. Sabe o que a Bíblia diz? Ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu já conheces, Senhor. Hã? Você anda com Deus, irmão? A necessidade desta palavra, irmão, é trazer um batismo de consciência para nós, irmão. Uma imersão de consciência, de presença de Deus. Porque só assim nós vamos parar de murmurar, nós vamos parar de focar em outras coisas e nós vamos focar na presença e quão glorioso é andar com Deus. Esse homem aqui não quis saber de mais nada na vida dele, irmão. Esse homem aqui só quis saber de uma coisa, e quando ele focou em uma coisa, Deus cuidou das outras, era andar com Deus. Lembra o que Jesus falou? O que Jesus falou sobre isso? Buscai. Você não sabe esse versículo, irmão? Buscai. Você sabe, né? Você não quer falar porque traz um peso para você. Você não quer falar que você quer negar a si mesmo. Você não quer falar para não ter desculpa. Para ter desculpa, na verdade, com Deus depois. Mas a gente sabe que o que Deus, Jesus, diz para os seguidores deles é: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão? As demais coisas vos serão? E por que a gente tem buscado as demais coisas primeiro? E por que a gente foca nas demais coisas? Porque as demais coisas nos paralisa, nos entristece, nos faz chorar, nos preocupa. Porque as demais coisas? Porque as demais coisas abalam a nossa fé, a nossa comunhão com Deus, a nossa espiritualidade. Porque as demais coisas estão nos paralisando de ter uma caminhada com Deus. Se o próprio Cristo disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas, e todas essas coisas, vai ser acrescentada. Eu e você, lembra que Jesus disse para Marta? Marta, você está preocupado com muitas coisas. Marta, eu nunca sei, se é Marta ou Maria, acho que é para Maria, né? Marta, né? Você está preocupada com muitas coisas, mas quantas é necessária? Quantas, irmão? Mas uma só é necessária, é necessidade. E Maria escolheu a melhor parte. Irmão, eu e você só temos que ter uma preocupação: andar com Deus. É essa, irmão, é essa. Eu não estou dizendo que você vai relaxar, você vai virar hippie na praia. Eu não estou falando isso, irmão. Entenda. Você não vai viver de artesanato amanhã na praia, não cortar mais o cabelo, fazer dread. Não, irmão. Isso aí é relaxo que chama. Você vai viver sua vida, acordar, ir para o trabalho, ter horário de culto, fazer tudo cotidiano, mas ter noção da presença. Todo negócio que você fizer, Deus está do teu lado. Tudo que você fizer, faça como se ao Senhor estivesse fazendo. Uma coisa só é necessária. As demais coisas Ele abre a porta, as demais coisas Ele manda, as demais coisas Ele traz na sua vida. Você anda com Deus, irmão? Olha o nome de Enoque: dedicado, separado. É bonito a gente contar a história dele. É bonito a gente falar: nossa, você viu Enoque? Andou com Deus. E eu lembro que desde a minha infância, talvez, e eu preparando essa mensagem, eu falei: acho que é daqui que tiraram. Desde a minha infância, no contexto de igreja, sempre falaram para nós: olha, é o seguinte, tem uma hora que você alcança uma espiritualidade com Deus,
que Deus não deixa você mais na terra para você não se corromper. Deus toma para si. Eu preparando esse texto, eu falei, acho que é daqui que tiraram. Mas o segredo não está em nós, irmão, no que a gente pode fazer. O segredo é com quem a gente anda, irmão. O segredo é com quem a gente anda. Dá para entender isso aí, irmão? O segredo nunca está em nós. A porta nunca somos nós que abrimos. O segredo sempre está no irmão mais velho. Com quem você tem andado, irmão? Há um convite, irmão. Quantos lugares você foi na frente e Jesus ficou? Quantos lugares você falou, Senhor, deixa aqui que eu decido, aqui eu sou expert, deixa que aqui o domínio é meu. E Deus querendo andar com você. E Deus querendo falar, não, aí não. E Deus falando, não, eu tenho coisa melhor. Hã? Você anda com Deus, irmão? Você tem andado com o Senhor? Andar com Deus é a definição do que é ter uma vida plena. Quer definição de vida plena? Eu ando com Deus. Quer definição do que é ter uma vida plena? É, eu ando com Deus. Enoque não decidia os seus caminhos, irmãos. Ouça isso, quando a gente anda com Deus, a gente não decide mais os nossos caminhos. Quem está no comando? Jesus falou o quê? Lembra de Jesus? Se alguém quiser vir após mim, o que significa isso? Que ele está na frente, né? Mas tem crente pegando Jesus e fala assim, pera Jesus, pera aí rapidinho, tomou a frente, vem após mim Jesus. É o Chapolin, né? Sigamos bons, né? Jesus, vem comigo. Bora Jesus. E Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Louvado seja Deus. Esse versículo que eu citei, de buscar primeiro o reino dos céus, há um tempo atrás aqui, nós aprendemos que não é uma escadinha. Deus ministrou ao nosso coração aqui, que a gente colocava Deus, família, trabalho, aí dava briga, porque alguns irmãos, a gente deu muita briga no podcast, né, Cauê? Fala aí, qual que é a sua sequência? Lembra disso? Uns falavam, vai, Deus, empresa, porque se eu não cuidar da empresa, né, como que eu vou cuidar da minha família? Aí vinha outro e falou, não, que isso, é minha família. Dava briga, nunca sabiam essa sequência. Aí Deus nos ensinou que o conceito judaico de organização é Deus no centro, buscar primeiro Deus é Deus no centro e organizar as outras coisas ao redor dele, irmão. Esse é o conceito de Deus. Não dá para equiparar Deus e a família, porque Deus disse, se alguém me amar mais que o pai, mãe, filho, esposa, não é digno do reino. A gente ama muito o nosso cônjuge, a gente ama muito nossos filhos, mas a gente ama mais o Senhor. Organiza, coloca o Senhor no meio e organiza as outras coisas, irmão. Você anda com Deus, irmão? Você anda com Deus? Aqui em Hebreus 11:5, aí Luiz, o escritor aos Hebreus, ele disse, que pela fé em Deus, Enoque foi levado de modo que não experimentou a morte. Olha um tema que nos preocupa, né, irmão?
Eu peço para Deus, eu não sei os irmãos, mas eu peço para Deus que eu não tenha uma morte sofrida, com uma doença ruim, com um acidente. Deve ser terrível, né? Existem alguns tipos de morte terrível, né? Olha o privilégio que esse homem teve, irmão. Ele não passou pela morte, Deus arrebatou ele para si. Ele já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Ele andava com Deus, irmão. Aí na sequência, o versículo 6, o escritor aos Hebreus, ele traz um versículo que eu não tinha associado com a vida de Enoque ainda. É um versículo que eu cito muito, mas eu não tinha associado que o escritor colocou Enoque como o contexto desse versículo. Olha só, sem fé é impossível agradar a Deus. Tem alguém aqui querendo agradar a Deus, irmão, nessa noite? Como agradar um Deus tão grande? Como agradar um Deus que não precisa de nada? O que dar a um Deus que não precisa de nada, irmão? Enoque aprendeu que para agradar a Deus, a fé é o que faz isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe, e que ele recompensa aqueles que o buscam, irmão. Você tem buscado a Deus de todo o teu coração? Tem palavra de Deus aqui para você nessa noite, irmão. Deus recompensa quem busca Ele, irmão. Deus recompensa quem se aproxima dEle. Coloca o seu coração, coloca a sua esperança, coloca toda a sua dedicação, irmão, em Deus. Anda com Ele, irmão. Saiba com quem você anda. Saiba quem está do teu lado. Saiba que quem mexe com você não é com você que está mexendo, é com aquele que anda com você. É com Deus. Saiba disso. Mas o que mais me chamou a atenção nesta passagem, nessa vida de Enoque, irmão, que nos ensina sobre constância, intimidade. Tem sido assim com você, irmão? Você tem sido constante, você tem sido íntimo. É o que Deus espera de nós, irmão. Deus espera que a nossa intimidade e sensibilidade com Ele seja tão grande que nada nos abale, irmão. Que a gente aprenda no dia da adversidade entender, primeiro eu vou ouvir Deus antes de me desesperar, antes de pensar em parar. E mais do que isso, irmão, mais do que isso, saber que se a gente anda com Deus, nada nos abalará, nada vai derrubar a gente se Ele não permitir, irmão. É confiar no irmão que a gente tem. Eu já contei aqui, irmão, lembro na juventude, era criança ainda, devia ter uns 10 anos por aí. E aí eu tive um desentendimento com um menino que era menor que eu. E aí no final da aula, eu estudava no secundino, Alex. No final da aula, quem vem lá, irmão? Ele chamou o irmão mais velho para falar comigo. E aí? Levou uma com meu irmão, não sei o que e tal. Não foi bem assim não, você entendeu errado. Hoje, passado alguns anos, irmão, eu vejo ele e eu falo, meu Deus, não acredito. Disso aí eu fiquei com medo? Não acredito. Eu vejo ele ainda pela vila por aí. Mas o fato é, irmão, ele chamou alguém que ele confiava
e que podia resolver. Ele falou assim: com você eu não posso não. Mas deixa eu chamar ali uma. E nem era tão grande assim. Eu fico pensando hoje, eu acho que eu era tão pequeno assim, porque eu vejo ele, não cresceu mais. Não é possível que ele diminuiu, né? Eu falei, eu era tão pequeno assim, que ele parecia tão grande naquela época, irmão. Mas o fato é, ele chamou alguém e falou: eu sei quem vai resolver. Quem aqui já chamou o irmão para resolver alguma coisa, irmão? Não? Eu não tinha irmão mais velho. Eu tinha a Thalita. Eu falei: vem aqui, Thalita, vamos resolver ali. Thalita resolvia, irmão. Hã? Thalita era mais brava que eu. Quem já chamou o irmão mais velho para resolver algo? Tem alguém aí? O Alex tem cara, que chamou o Douglas. Hã? Quem já foi chamado para resolver alguma coisa do irmão aí? Tem alguém aí também? Ó, Caião aí. Olha o Paulo quietinho ali, ó. Conta tudo, Paulo. Com quem a gente anda, irmão? Você anda com Deus? Mas o fato é, irmão, tem hora que a gente está andando sozinho. Tem hora que a gente desanima. Tem hora que a gente esmurece, tem hora que a gente abandona Deus, essa é a verdade. Tem hora que mesmo vindo no culto, a gente está longe de Deus. Tem hora que mesmo tendo uma carteirinha de membro da RAG, a gente abandona Deus, a gente está longe dele. Essa é a verdade, eu falo por mim também, irmão. Tem hora que a gente decide nossos caminhos, tem hora que a gente se entristece, tem hora que a gente fica ansioso, tem hora que a gente pensa em parar, tem hora que a gente pensa em desistir, tem hora que a gente não anda com Deus. Mas tem boa notícia, irmão, Ele permanece ao nosso lado. Ele permanece com a gente. E qual o segredo de Enoque então, irmão? Se Enoque era homem igual nós, se Enoque nada foi sobre ele, qual é o segredo de Enoque, então, para andar com Deus? Qual é o segredo dele? Vamos ver? Gênesis 5, versículo 21, Luiz. Qual é o segredo, então, irmão? Qual é o segredo para a gente continuar andando com Deus? Numa geração de igreja que a gente aprendeu ser consumidor dentro da igreja. Qual o segredo, irmão, de andar com Deus? Deixa eu dizer, irmão, a geração de hoje tem Deus como o gênio da lâmpada. A geração de hoje tem Deus como caixa eletrônico dele. A geração de hoje tem Deus não como alguém que quer caminhar do lado, mas alguém que pode suprir as dores, suprir as necessidades. E Deus não quer isso para nós. Qual o segredo de permanecer andando com Deus? Vamos olhar na vida de Enoque? Aos 65 anos, Enoque fez o que, irmão? Gerou, diga comigo assim, ó, gerou Matusalém. 22, Luiz. Depois, fala comigo, depois que gerou Matusalém, Enoque, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. 23, Luiz. Ao todo, Enoque viveu 365 anos. 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. 2 vezes diz que Enoque andou com Deus, mas o segredo está na primeira. A Bíblia diz, e eu fiquei hoje à tarde perguntando, irmão. Perguntei para a Daiane, perguntei para as meninas, perguntei para Deus, e não vinha. Senhor, qual que está o segredo aí? O que tem aí?
Eu falei, eu vou tomar banho. E quando eu fui tomar banho, o Espírito Santo ministrou ao meu coração. E falou, o segredo para se aproximar e caminhar com Deus é observar o que Deus tem gerado. Sabe por que o nosso problema e a gente se afasta de Deus e já não tem andado com Deus? Porque a gente está olhando para o que Deus vai fazer. A gente está olhando para aquilo que a gente quer. A gente está olhando para aquilo que a gente sonha. Porque a gente está olhando com aquilo que a gente almeja. Mas sabe qual é o segredo de andar com Deus que Enoque nos ensina? Olhar e observar o que Deus já gerou. Deus tem renovo para a tua vida hoje. O teu olhar vai mudar. Talvez há tempo você não anda com Deus, porque você está olhando só o que você quer que Deus gere. Mas o convite de Deus é, olha o que Ele já tem gerado. Olha as maravilhas de Deus, irmão. Enoque olhou talvez, irmão. A Bíblia não diz, mas vamos pensar agora. Enoque olhou talvez o ventre da mulher crescendo. No homem é feio, mas na mulher, quando está grávida, irmão, você fala, que maravilha, como explicar isso? O Enoque olhou talvez, irmão, o menininho que veio ao mundo, igual o Glauco postou esses dias, o Gaelzinho andando lá, ele diz, como está passando rápido, como Deus é maravilhoso. O Glauco olhou o Gael e viu Deus. Isso é andar com Deus, irmão. Isso é andar com Deus. Olhar o que Deus já gerou, é ver a beleza de Deus, irmão, na flor que nasce no seu jardim. Irmão, Deus, o meu pai, ele tem uma aceroleira, isso? Aceloreira, o quê? Me trava a língua, meu. Pede acerola. Dentro de um barril, meio barril, irmão, na casa dele. Esses dias eu fui lá, irmão, era cada bitelona assim, ó, num barril, irmão. É Deus ou não é, irmão? Deixa a Michele ver, hein? E eu contei agora, hein? É Deus ou não é, irmão? Hã? Aí eu podia chegar em casa e dizer, não tenho dinheiro para comprar uma polpa de acerola. Queria tanto o suco de acerola, comprado a polpa no mercado. Deus fez brotar num meio barril. Hã? Sabe por que a gente não está andando com Deus? Que a gente quer mais, quer mais, quer mais, quer mais. Só quer, só quer, só quer. Só dá, só vem a mim. Mas quando Enoque viu um filho sendo gerado, ele viu quão grandioso Deus é. Irmão, a gente tem como normal cair água do céu. Sabe por quê? Porque a gente vê desde pequeno caindo água do céu, mas não é normal, é glorioso cair água do céu, irmão. Sabe a chuva que você reclamou essa semana? Sabe a chuva que você falou, não para de chover? Eu então, irmão, meu Deus do céu, todo dia na chuva, vou comprar um jet ski. Mas, irmão, vamos conver. Tem gente que não acredita que caiu maná do céu. Tem gente que não acredita que Deus mandou. Mas cair água do céu é normal, irmão? Mas é porque a condensação, é lógico. Você quer dar algo racional. Mas deixa eu te dizer, cair água do céu é milagre, é maná de Deus, é provisão do céu, é maravilha. Amanhã, irmão, quando chover, vai na janela e contempla a glória caindo de Deus. Esse é o caminho para andar com Deus, irmão.
Esse é o caminho. Abre lá a sua conta, irmão. Abre lá o aplicativo. Amém? Se não está vermelho, irmão, vai dando glória, irmão. Tem tanta gente se suicidando. Dá glória. Falou, obrigado, Jesus. Meu nome está limpinho. Oh, glória. Dá glória, irmão. Obrigado que amanhã eu tenho aonde ir. Obrigado que eu tenho um trabalho para ir amanhã. Enoque 21, Luiz, 22, Luiz. Marca isso aqui, irmão. Marca aí na sua Bíblia, por favor. A Bíblia está dizendo, ele viveu 65 anos, sem andar com Deus, sem ter filho. Mas quando ele gerou, 22, Luiz. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus. Você vai esperar o que para se aproximar dele, irmão? Só uma coisa importa na sua vida. Aliás, uma coisa é a mais importante: andar com Deus, irmão. Vamos orar, se coloque em pé, irmãos. Você tem andado com Deus? Louvado e engrandecido seja o teu nome, Jesus. Enoque, consagrar, dedicar. Enoque era contínuo, era intencional. Andar com Deus não é um evento, irmão. Andar com Deus não é um evento. Está ali as nossas atletas ali, Mariana e Carol, amém? É um estilo de vida, né? A gente não fala aqui. Corrida, é um estilo de vida, né? E é bom, irmão, é saudável. É bom ter um estilo de vida. Andar com Deus também tem que ser o nosso estilo de vida. As pessoas têm que olhar para nós, irmão, e fazer como fizeram para Eliseu. Lembra disso, a mulher? Lembra? A mulher olhou Eliseu de longe e falou o quê? Ali vai um homem de Deus, um grande homem de Deus. Hã? Alguém olhar para nós e falar, esse anda com Deus, irmão. O estilo de vida dele é andar com Deus, o estilo de vida dela é andar com Deus. É isso que importa, irmão. Deixa eu dizer aqui, ó, Deus quer tirar essa capa hoje de nós, de coitados, de necessitados. Deus quer tirar hoje, irmão. A gente é filho de Deus. Não dá para ter na mesma frase, filho de Deus e coitadinho. Não dá para ter na mesma frase, filho de Deus, e que dó dele, que dó dela. Não dá, irmão. Não dá. Alguém tem que olhar para nós e dizer, esse anda com Deus. Essa anda com Deus. Sabe o que o diabo quer, irmão? Que a gente se esqueça as maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Sabe o que eu tenho mais visto nesses dias aqui? Crentes paralisados por lutas menores que Deus já fez eles vencer lá atrás, lutas muito maiores. Estão paralisados hoje em lutas menores. Sabe por quê? Se esqueceu o conselho da palavra. A Bíblia diz assim, ó: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Lembra do que o Senhor fez na sua vida, irmão? Lembra de onde a gente tirou? Lembra o livramento que Ele deu? Anda com Deus. É isso que importa na sua vida, irmão. As demais coisas Ele vai acrescentar, as portas Ele vai abrir. Quem lembra aqui, irmão? Quem lembra aqui? Eu já tive situações de desemprego que eu não sabia nem para onde ir. Quem já passou por isso aqui, irmão? Lembra desse dia? Você está em casa, você fica assim, é ruim, né, Cacá? Onde que eu vou hoje? O que eu faço? Aí eu já falei, né, os mais novos não conhecem, o amarelinho. É um jornal, tá? Para quem não sabe. Era um jornal que saía toda segunda-feira. Sai ainda? Será?
Não sei, mas glória a Deus que a gente não sabe, hein? Hoje é cato, né? Um monte de... Você pagava R$1, você pegava ali. Circulava, já ali na banca mesmo. Chegou uma época que eu fiz uma pilha em casa, irmão. Era desesperador ou não era, irmão? Fala a verdade. Só quem já passou por isso sabe. Sabe o que Deus está fazendo te lembrar hoje? Que você esqueceu dele na bonança. Sabe o que Deus está te fazendo lembrar desses dias? Você esqueceu de glorificar Ele quando Ele está te prosperando. Sabe o que Deus está te fazendo lembrar hoje? Porque Ele está mais interessado em que você ande com Ele. Hã? Vai precisar tombar Kombi não, né? Fala, não, por favor, não. Os planos do meu pai, eu vou juntar um dinheiro, janeiro eu fico de boa. Deus só ouviu, fico de boa. Vou juntar dinheiro, Deus falou, não, isso aí não. Está parado, está lá. Mas Ele pode lembrar que há mais de 40 anos atrás, Ele entrou com a Tati desenganado, dentro da igreja, com meningite. E Deus foi lá e curou ela. Ele pode lembrar que há 36 anos atrás, eu estava no colo da minha mãe, num culto, roxo, como eles diziam. Os médicos falam, olha, está difícil, hein? Deus foi lá, pôs a mão, e eu estou aqui. Quando Ele olha para mim, Ele tem que olhar o milagre que Deus fez. Ele não tem que pensar, irmão. Nós não temos que pensar. Só com o sonho de amanhã, só com o projeto de amanhã, só com o que Deus vai fazer, irmão. O amanhã cuidará de si mesmo. Deus quer andar com você, irmão. Olha o privilégio, irmão. Na escola a gente queria andar com os populares, né? Lembra disso? Talvez você era o popular, né? A gente queria andar com eles, por quê? Ninguém ia bater em nós, a gente ia ter popularidade. Tem boa notícia para você, Deus quer andar com você, irmão. E o caminho é, lembre o que Ele tem gerado, olhe para aquilo que Ele já gerou na tua vida. Para de olhar com o que você quer, com o que você precisa. Olhe para o que Ele já gerou. Vai ser mais fácil. Quando você lembra, você vai falar, se não for o Senhor. Quando você lembrar, você fala, meu Deus. Eu falo aqui, irmão. Na minha adolescência, eu lembro, 17 anos, eu orava, irmão. Eu pedia por coisas que eu vivo hoje, de joelho dobrado, chorando. E Deus fez. Aí hoje eu só estou pensando em coisa mais. Olhe para aquilo que Deus gerou. Contemple hoje a saúde que Ele te deu, os filhos que Ele te deu, o trabalho, o diploma. Irmão, quantas coisas, dá para numerar? O salmista disse assim, ó, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem me feito? O que eu darei ao Senhor, irmão? Aí ele conclui dizendo, tomarei o cálice da salvação. Oh, irmãos, dá uma olhada para o que Deus gerou. Feche seus olhos aí. Você tem motivos? O diabo quer nos cegar, irmão. O diabo quer nos fazer egoístas. O diabo quer nos fazer olhar para aquilo que não temos. O diabo quer nos fazer olhar para os sonhos, para os projetos, apenas para a ansiedade, para o futuro. E andar com Deus diz respeito a olhar o que Ele gerou. Enoque gerou Matusalém. E ao gerar, andou com Deus. Há um batismo de despertamento aqui nessa noite, irmão.
Oh Espírito Santo, há um batismo de consciência, a tua consciência está sendo limpa nesta noite. Deus tem feito grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Maravilhas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Oh Jesus, um batismo de consciência agora, Pai, derrama agora um batismo de consciência, todo o entulho de Satanás, que está nos impedindo de andar contigo, toda mentira de Satanás, toda luta, toda ansiedade, todo desânimo, tudo aquilo que não provém de Ti, Jesus, 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 tudo aquilo que está impedindo da gente orar, olhar o que o Senhor já gerou, a maravilha, a glória daquilo que foi gerado. Oh Jesus, obrigado, obrigado por guardar e cuidar das minhas filhas. Obrigado Jesus, obrigado Jesus, obrigado Senhor por me dar um casamento, obrigado Jesus por me dar uma família, obrigado Jesus por dar o sustento na minha mesa, obrigado por me dar um teto Senhor, obrigado Senhor por me dar uma casa confortável, obrigado Jesus, obrigado porque eu não tenho passado vontade Pai, quanto ao que comer, quanto ao que beber, obrigado Jesus, obrigado, e tudo isso eu sei que provém de Ti. Eu não quero olhar para aquilo, o inimigo quer que eu olhe, que eu foque para aquilo que eu não tenho, mas esses não andam com Deus. Eu vou olhar para aquilo que o Senhor tem gerado, para aquilo que o Senhor tem gerado. Obrigado Pai, isso me fará glorificar o Teu nome na luta, glorificar o Teu nome na prova, glorificar o Teu nome na ansiedade. Jesus, 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 obrigado, obrigado, obrigado por aquilo que o Senhor tem gerado, obrigado por aquilo que o Senhor tem gerado, obrigado Jesus. Receba um batismo de consciência, irmão, receba um batismo de consciência. O inimigo quer te entristecer, o inimigo quer te paralisar, o inimigo quer fazer você parar, o inimigo quer fazer você se afastar de Deus, mas o convite está de pé nessa noite. Deus te chama, volte a andar com Ele, volte a chorar, ouvindo o louvor, sozinho, sem ninguém ver, volte a chorar, ouvindo Deus, sem ter uma pregação, sem ter um profeta, volte a ter prazer nele, sem Ele te dar nada, volte a ter prazer nele, volte a contemplar as belezas, a formosura do teu Pai, o quão lindo Ele é, irmãos. Volte a contemplar, oh, os olhos como chama de fogo que Ele tem. Volte a contemplar quão lindo Ele é. Volte a contemplar, lembra o que o Senhor fez por você. Eu quero andar com Deus, eu quero andar com Deus. Diga isso aí, irmão. Se você está orando, se essa palavra te pegou aqui, irmão, diga que você quer andar com Ele. Fala para Ele, fala: eu não vou olhar para aquilo que eu não tenho, eu não vou olhar para o que a ansiedade me convida. Eu vou andar contigo, Pai. Oh, eu quero ser como Enoque. Eu vou olhar para aquilo que está sendo gerado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelos livramentos que o Senhor deu a Maitê, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pelos livramentos que o Senhor deu a Maitê, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Oh, pela vida da Mari, pela vida da Manu, obrigado, Jesus. Vai agradecendo aí pela sua vida, irmão. Vai agradecendo pelo que Ele já fez. Por favor, irmão, por favor, agradece aí, você e ele. Eu vou falando aqui, você fala aí, agradece, experimenta hoje. Experimenta agora, experimenta, irmão. Experimenta. O inimigo jogou entulho, falando que você só ia ser feliz quando tivesse tal coisa, quando você alcançasse tal lugar. Mas Deus está falando: a maior bênção que você tem é andar comigo. A melhor bênção que você tem é andar com Deus, irmão. Obrigado, Jesus, obrigado pelo teu cuidado, por cada livramento. Obrigado, Jesus, pela minha saúde.
Obrigado, Pai, por me dar um coração novo. Obrigado, Pai, por o Senhor preparar esse prédio para a Hag, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelos meus irmãos que estão aqui com a gente, Pai, que estão fortalecidos no Senhor. Obrigado por salvar pessoas nesse lugar, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter liberdade no Brasil para cultuar o Teu nome, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Oh, Jesus. O que Jesus gerou, irmão, que você nem agradeceu. O que foi gerado que você nem contemplou, irmão. Olha a maravilha, irmão. Olha a maravilha. Vai lá hoje, irmão, no Instagram do Glauco lá. Olha, ela tá lá ainda, Glauco, o vídeo do Gael. Posta lá de novo. Vê o vídeo lá, irmão. Olha aqui, irmão, dá uma olhada aqui, dá um sorriso aí para a igreja, Gael, amém? É obra do Senhor ou não é, irmão? Vem aqui contar um testemunho para esses irmãos aqui. Fala para eles andar com Deus. Fala, anda com Deus. É maravilhoso, nós quer mais o que, irmão? As demais coisas, diga para o irmão do lado aí, as demais coisas será acrescentada. Anda com Deus, irmão. Aplauda ao Senhor Jesus, irmão, amém? Cauê, vem orar agradecendo a Deus por esse culto. Deus abençoe, meus irmãos. Glória a Deus. Você pregando, Felipe, eu lembrei de uma música, um louvor de um cantor chamado Estênio Márcios. E ele fala mais ou menos assim: em algum momento para o passarinho faltou o céu para ele voar? Em algum momento para o peixe no mar faltou a água para ele nadar? Porque a gente se preocupa com as coisas que faltam. E porque a gente não agradece pelo que a gente tem, né? Lembrei muito disso, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, Deus de graça, Deus de poder, Pai de amor. Deus, obrigado por uma palavra como essa palavra de hoje, como essa palavra que o Felipe trouxe hoje, que nos coloca novamente no prumo. Muitas vezes a gente está andando ali como um trem nos trilhos e as preocupações, as bênçãos muitas vezes nos tiram desse trilho, nos fazem olhar para o lado, nos faz gastar mais tempo com outras coisas do que o tempo com o Senhor, do que andar de fato com o Senhor, do que caminhar contigo. Mas obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus que nesse momento, que nesse culto, que nessa noite, realmente nos relembra, nos traz de novo à memória tudo aquilo que um dia a gente buscou, tudo aquilo que um dia a gente quis e que a gente está vivendo hoje, que a gente esquece, Pai do Senhor. Pai, nos perdoa e nos ajude, Pai, que nessa semana o Teu Espírito Santo, a começar por mim, toque o meu coração amanhã, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e eu possa perceber o cuidado do Senhor, eu possa perceber aquilo que o Senhor tem feito, eu possa agradecer o Senhor todos os dias nessa semana. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Obrigado pelo tempo que nós tivemos aqui. Obrigado, Pai. Amém e amém. Glória a Deus. Jéssica, põe um valor aí no Gael aí. Põe um valor nele. Quanto você acha que ele vale? Quanto que ele vale, Jéssica? Nem que se trabalhasse a vida inteira, né? O que a gente já tem é o que vale mais. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito de Deus esteja sobre cada um de nós, não só hoje, mas para sempre. Todos nós vamos dizer? Amém. Abraço, seu irmão, deseja a ele uma boa semana, amém? Deus abençoe.